Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu e o Eliseu estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre o jornal Árvore da Vida, uma ferramenta tão importante, tão preciosa e tão querida por todos vocês que nos assistem. E, Eliseu, fala um pouquinho para os nossos leitores e para os irmãos que nos assistem, um pouquinho sobre a origem e o propósito do jornal. Como que ele nasceu, qual é o seu propósito? O jornal Árvore da Vida, que nós consideramos como uma pérola, nasceu em 1989. A primeira edição saiu ali, faz muito tempo. Muita gente acompanhou, muita gente cresceu lendo o Jave. Jave é a maneira amorosa, carinhosa que nós nos referimos ao jornal Árvore da Vida. Estamos na edição número 331. São simplesmente aí, quantos anos? 31 anos. 31 anos. É muito tempo. E o propósito do jornal, ele nasceu de corações de pessoas que amam o ser humano, amam os filhos de Deus, amam os leitores que querem, de alguma maneira, ser edificado com a palavra, conhecer a palavra. Então, ele nasceu assim, nasceu para atender as necessidades de todas as pessoas, quer seja um cristão ou não. Basta que seja um leitor, que ame a palavra de Deus, o jornal é para você. E o mais curioso, Gabriel, do jornal é que as suas colunas, suas seções, ele traz assuntos densos, profundos, mas com uma simplicidade que qualquer pessoa pode entender. Ao mesmo tempo que você se enriquece, ganha preciosidades, riqueza, você não vai ter nenhuma dificuldade de ler, porque ele é muito, muito, muito simples. Então foi assim que nasceu o jornal, nasceu a partir do coração dos irmãos que cuidavam da editora Árvore da Vida, que pensavam em alcançar o maior número possível de pessoas. É verdade. E é interessante, Eliseu, notar também que ao longo desses anos o jornal ele sofreu inúmeras transformações. São 31 anos de existência do jornal e durante todo esse período inúmeras colunas nasceram, né? Algumas duraram um longo período, outras transitaram por pouco tempo no jornal, algumas residem nele até os dias de hoje, né? Como por exemplo as colunas voltadas para a família, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né, Eliseu? E o jornal ele não ficou estático no tempo, né? À medida que os anos foram se passando, novas demandas, novas necessidades foram surgindo e nós que servimos o jornal e muitos outros irmãos que serviram antes de nós, sempre muito sensíveis à direção do Espírito Santo, sensível à necessidade das pessoas, foram providenciando que ele também fosse se adaptando e se adequando às novas necessidades, né? E Gabriel, estou te fazer uma pergunta para ti. Então, se alguém que tem toda a sequência, né, uma coleção, e nós conhecemos pessoas que têm coleção, até encadernado. Tem muitos colecionadores. Se ele começar, por exemplo, a folhear, ele vai ver essa mudança? Ah, com certeza, Eliseu. Nós temos alguns artigos, por exemplo, como os 7 cestos cheios, né? O Refletindo, artigos que não estão mais no jornal, mas que estão na memória, né, dos nossos leitores. E tantos outros artigos carinhosos que ajudaram a tantos irmãos e irmãs a conhecerem mais o Senhor, conhecerem mais a sua palavra. E o jornal é dinâmico, né? Todas essas colunas, elas serviram a seu tempo, né? Atenderam necessidades, demandas do seu tempo, mas à medida que os anos foram se passando, outras necessidades surgiram e outras colunas nasceram também. E a qualidade também foi alterada ao longo do tempo? Não, a qualidade do jornal continua a mesma, a qualidade dela, das colunas, né, dos artigos, é muito boa, porque o jornal é feito com muito carinho, debaixo de muita oração, muita inspiração divina. São irmãos e irmãs consagrados que dedicam o seu tempo para poder compor essas colunas. Isso com respeito ao conteúdo. E a natureza do papel sofreu alteração? Também. Isso aí é um detalhe importante, né? As primeiras edições dos jornais
do jornal Árvore da Vida, o papel era bastante rudimentar, né? Bastante adequado para a época, na verdade. Quem tem hoje, né? ele tá amarelinho. Exatamente. Eu tenho né? um em casa que se eu soprar ele rasga. Imagino. De tão antigo Quem que tem ele não empresta porque tem medo de se desfazer, né? Exatamente. Mas também a qualidade física, né, material do jornal também evoluiu bastante com o passar dos anos, graças a Deus.